acompanhando a reforma tributária e todas as discussões sobre reforma tributária há 30 anos. Os senhores se lembram que a Constituição de 88 estabeleceu que alguns anos depois, 4 ou 5 anos depois, haveria revisão de alguns capítulos da Constituição, e foi quando o presidente Collor, então, e a tributária seria um desses capítulos a serem revistos, e o presidente Collor criou a famosa Comissão Oswaldo Matos Filho, composta por ilustres tributaristas, para apresentar um grande projeto de revisão do capítulo tributário da nossa Constituição. Não logramos sucesso, por várias razões, e a partir de então, nos últimos 30 anos, o que temos assistido é um desenrolar permanente de insucessos e de fracassos na reforma tributária. E eu acompanhei vários desses episódios. Em 95 houve uma tentativa de reforma, depois em 98, o então relator Mossademes, muitos senhores vão se lembrar, na comissão especial presidida pelo ex-governador Germano Rigoto. Depois vieram outras tentativas, em cada legislatura uma nova tentativa tem sido feita, no sentido de se apresentar projetos de reforma tributária. Depois veio Virgílio Guimarães, depois veio o Sano Abel, depois veio o Raul, enfim, foram várias as tentativas. Eu mesmo, em 2001, apresentei um projeto do Imposto Único, que tramitou pela Comissão Especial de Reforma Tributária, que é a PEC 474 de 2001, está pronta para ser votada. O Raul aprovou o projeto dele agora recentemente também, completando a tramitação legislativa, mas o fato é que em 30 anos não conseguimos avançar, e pelo contrário, em 30 anos tivemos modificações pontuais, modificações casuais, específicas na nossa legislação tributária em todos os níveis, de tal forma a criarmos o que Roberto Canto já chamava, muitos anos atrás, o Frankenstein tributário, que está ficando cada dia mais feio, cada dia mais deformado. E a grande pergunta é o que acontece? Por que não se consegue fazer reforma tributária no Brasil? Qual é a grande dificuldade? Porque se levantar a mão, se perguntar para todo mundo aqui quem é a favor da reforma tributária, é unanimidade. Nós sabemos que o diabo mora nos detalhes, as dificuldades são as várias formas de se fazer a reforma tributária, mas o insucesso é uma característica e eu atribuo a principal razão ao nosso modelo federativo, né? O Brasil é um país muito complexo, E a nossa federação, constituída pelo governo central, 27 estados, ela sempre se apresentou como uma dificuldade e aparentemente insuperável no sentido de se construir uma reforma tributária que atendesse a todo o país. E agora, particularmente, eu acho que o problema fica ainda mais difícil. O problema torna-se ainda mais complexo a partir da inserção muito mais ativa de aproximadamente 5.600 participantes, que são os prefeitos municipais, que não eram protagonistas, sempre foram, logicamente, mas não eram os protagonistas principais nos debates de reforma tributária que nós temos conhecimento ao longo desses 30 anos, mas agora são fundamentais, são particularmente importantes. E por que isso? Porque o mundo está mudando de tal forma, as inovações tecnológicas, o momento da economia virtual, a economia digital, que se contrapõe à economia analógica do século passado, tornou a base serviços a de maior expansão, a de maior dinamismo, a de maior impacto do ponto de vista de crescimento da arrecadação. E todo mundo percebe isso. Esse é o grande desafio que se apresenta a tributaristas
e a seus operadores, que são os auditores fiscais. É uma dificuldade que se apresenta em todos os aspectos, até mesmo na definição. Hoje é muito difícil se dizer o que é serviço, o que é indústria, o que é agricultura. Quando se fala em indústria 4.0, nós estamos falando de uma mescla de atividade de produção manufatureira com prestação de serviço, com alta tecnologia, a mesma coisa na agricultura. E vejam, e essa base de serviço, que é a base imponível, mais dinâmica, que mais se expande no mundo, no nosso regime federativo, é competência dos municípios, dos 5.645, se não me engano, novos partícipes desse amplo debate de reforma tributária que nós vamos e já estamos travando. Essa é uma dificuldade. É uma dificuldade que surge no momento, com gravidade, mas eu pergunto, é insuperável? Absolutamente não. Por quê? E aí é uma segunda coisa que eu gostaria de mencionar, fruto desses 30 anos de acompanhamento de todo esse debate de reforma tributária. Eu acho que é a primeira vez, Márcio, que nós estamos assistindo executivo e legislativo trabalhando juntos em prol de um projeto de reforma tributária. É interessante se os senhores refletirem o que aconteceu no passado. Os senhores vão verificar que o protagonismo da reforma tributária, Heleno, sempre esteve nas mãos do Legislativo. Foram sempre iniciativas da Câmara dos Deputados, iniciativa do Poder Legislativo, que agora reassume ou mantém esse protagonismo, com o Poder Executivo sempre ficando no papel do grande juiz, do grande observador, daquele que faz as contas para ver se convém ou não a reforma tributária, e o resultado tem sido um distanciamento muito grande entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Apesar das enormes dificuldades que estamos tendo agora, como eu disse, em função da maior complexidade do tema, eu acho que é a primeira vez que Executivo e Legislativo estão efetivamente engajados num projeto de reforma tributária, cujo projeto, que já foi subscrito pelo deputado Baleia Rossi, que é a PEC 45, que já se encontra na Câmara dos Deputados. Claramente, o Poder Executivo vai apoiar, pretende apoiar, já se dispôs a apoiar. Vejo aqui o Eurico Decente sentado, quantas vezes já conversamos sobre esse tema, quantas vezes já conversamos com o Bernardo Apio, Nelson Machado, Isaías Coelho, enfim, toda a equipe do CECIF, em termos da construção de um projeto de reforma tributária ampla para o país. Portanto, existe uma total coincidência de interesses e de visões no processo. A PEC 45, eu costumo dizer, é um IVA de livro-texto. Quando o primeiro curso de economia na Fundação, Finanças Públicas, a gente o que é o imposto de renda, imposto de circulação, sabe quando se fala no IVA? Você fala, olha, o IVA é isso, tem que ser assim, tem que funcionar nessas condições, o ambiente tem que ser este para que ele seja neutro e possa garantir todas as características positivas que um bom IVA deve ter. Neutralidade, simplicidade, economicidade, são as características que economistas sempre procuram trazer aos seus modelos tributários. E me parece que este modelo que está hoje na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45, atende a todos esses quesitos formais de um IVA de livro-texto. Esse é o lado positivo. Agora vamos ver as dificuldades. Para que um IVA de livro-texto funcione, existem algumas condições de contorno, algumas hipóteses, que os economistas pressupõem estarem presentes, para que esse modelo efetivamente consiga realizar os benefícios fundamentais de um bom IVA.
aí são várias as exigências, os condicionantes, as hipóteses que devem estar presentes. Conhecimento perfeito, mobilidade perfeita, enfim, o que se chama um mercado competitivo perfeito. Infelizmente, no mundo real, essas condições não estão presentes. Existe uma grande diferença entre os modelos heurísticos que nós temos nos nossos livros textos e aquilo que efetivamente se apresenta como a realidade do dia a dia. Essa é uma dificuldade que nós vamos ter que superar. E dou um exemplo, apenas um, para os senhores entenderem os desafios que vão ser apresentados por um modelo como esse. É fundamental que, para garantir a neutralidade de um livro-texto, haja, primeiro, universalidade em termos de base, todos os bens e serviços têm que ser tributados pelo mesmo imposto, pelo IVA, e, ao mesmo tempo, a exigência de uma alíquota única. 2 alíquotas, 3 alíquotas, introduzem elementos de imperfeição impositiva que vão gerar efeitos de cumulatividade, efeitos distorcidos na alocação de recursos da economia. Esse é um grande desafio. Eurico, como é que nós vamos convencer os nossos parlamentares a ter uma alíquota só? A fazer com que, por exemplo, remédios não tenham uma alíquota específica, a fazer com que a cesta básica não tenha uma lista mais baixa, a que determinados regimes tributários existentes no país também não tenham garantido seus benefícios. Então, essa é uma dificuldade que nós vamos ter que enfrentar. Existem outras. Os municípios que sempre foram detentores da competência tributária de exploração da base de serviços e que sempre tiveram, nesta base, muita dificuldade de explorá-la, hoje se encontram em condições muito mais propícias, seja pelo crescimento da base, pelo interesse que essa base desperta nos prefeitos, principalmente os municípios de capitais e os grandes e médios municípios, mas, sobretudo, pela nova tecnologia. A Receita está lançando agora, está em processo de discussão no Congresso Nacional, a nota fiscal eletrônica de serviço, que vai fazer com que pequenos municípios possam, sim, explorar a base tributária de serviço com muito mais facilidade do que tinham anteriormente. E agora que esta base cresce, se expande e traz à mesa esses novos 5.000 partícipes desse debate, a complexidade do tema evidentemente vai crescer. E há outras considerações que eu poderia fazer. Eu concluiria dizendo o seguinte: esse APEC 45 é um bom modelo? Ótimo. Está bem formulado? Muito bem formulado. Bem idealizado? Maravilhosamente bem idealizado. Implica riscos políticos grandes, muito grandes. Quando entra no Congresso uma peça, não se sabe exatamente o que sai dela. Então, há risco, como eu tentei mencionar. E a dificuldade de negociação com esse grupo mais amplo nos faz antever o quê? Que este debate pode ser um debate complexo, longo, mas, como já dizia São Paulo, um bom combate. Um bom combate. E nós acreditamos que poderá sim, nessas circunstâncias atuais, haver grande probabilidade de finalmente conseguirmos avançar, apesar de todas as dificuldades que eu estou mencionando aqui com a maior sinceridade e com a maior franqueza. O país não pode passar essa legislatura, esse período do governo, sem fazer a sua reforma tributária. Há 30 anos, cada legislatura busca a sua reforma tributária e não conseguimos fazer. O ministro Henrique Meirelles mostrou aqui dados das dificuldades que estamos enfrentando. E isso nos leva a uma segunda consideração com relação à reforma tributária. Há necessidade de fazermos reformas pontuais, paralelamente
ao grande encaminhamento desse debate nacional, que será a PEC 45. A estratégia definida pelo ministro Paulo Guedes, logicamente ainda em debate, ainda em discussão, de forma articulada com o Congresso Nacional, deverá nos levar a apresentar um projeto que correrá paralelamente, pode ser até na mesma comissão, quando eu digo paralelamente, não é que em instâncias separadas, mas um debate paralelo, aonde se possa fazer a reforma dos tributos federais. Sei que secretários de Estado estão também trabalhando em reformas do seu ICMS, juntos ou separadamente com prefeitos, englobando o ISS nesses projetos. Isso mostra o quê? Que paralelamente a essa grande discussão poderá construir esse IVA nacional, que seria a situação ideal, a que todos nós almejamos chegar, paralelamente ela tenha alguns suportes, alguns encaminhamentos que possam ir melhorando o ambiente tributário brasileiro, que principalmente do ponto de vista de tributos federais, urgentemente necessitam ser reformados, revistos, revisados, reconstruídos. Os que conhecem o nosso PIS/COFINS sabem do caos que esse tributo se transformou. O nosso contencioso tributário gerado pela complexidade desse sistema é alarmante. Por isso que toda vez que eu vejo nosso amigo Leon Torres aqui, eu falo, precisamos fazer alguma coisa com isso, olha. A lei da transação, precisamos trabalhar nisso. Precisamos fazer com que esse gigantesco contencioso tributário seja resolvido. Mas, a grande pergunta que o ministro Paulo Guedes sempre faz, mas por que o contencioso é tão gigantesco? Porque nós temos uma legislação tributária mal concebida, complexa, burocratizada e, eu diria, ultrapassada. Então, nós precisamos trabalhar pontualmente na reforma dos tributos federais e faremos isso no tripé, com 3 pernas. A primeira perna é a desoneração da folha de pagamentos. Essa é uma característica do mundo moderno que é visível a olho nu. Nós não podemos ter no regime geral de previdência um sistema previdenciário financiado por incidências sobre folha de salários, sobre folhas de salários ou de relações de trabalho formais. O gig economy, o sharing economy, o trabalho intermitente, a uberização do mundo. Os novos modelos de negócio estão transformando a base de salários numa base tributária extremamente frágil e extremamente instável. Depender da base do payroll tax para custear o sistema previdenciário não é uma boa solução de médio e longo prazo. Qualquer regime previdenciário, principalmente de repartição, exige fontes de financiamentos estáveis, constantes, permanentes, sólidas, e a folha de salário, infelizmente, não é mais. E essa é uma condição do mundo moderno. Essa é uma condição que nós não imaginávamos há 20 anos atrás, mas que se apresenta agora na nossa cara para ser debatida e enfrentada. Não há como se evitar esta questão. Então, o primeiro ponto que nós vamos apresentar é a desoneração da folha. Eliminar a tributação sobre salários e criar alguma outra fonte de financiamento para a Previdência, que terá 2 efeitos. Primeiro, gerar mais emprego. Nós temos hoje 30 milhões de desempregados e subempregados no país. Eu costumo dizer que a legislação trabalhista escravizou as empresas. Trabalho escravo é um conceito ultrapassado sob esse aspecto tributário. Quem escraviza as empresas é a legislação trabalhista. São as restrições, os custos da legislação trabalhista, das obrigações trabalhistas,
que precisam ser, pelo menos do ponto de vista tributário, eu estou falando aqui apenas do ponto de vista tributário, precisam ser revistas. Então, a nossa ideia é desonerar a folha de pagamentos e criar uma fonte de financiamento alternativa, e nós temos duas alternativas. A primeira seria a criação de um imposto sobre pagamentos, ou a segunda, uma alíquota adicional no IVA, que eu vou mencionar para os senhores aqui. A minha preferência, evidentemente, para aqueles que conhecem a minha trajetória acadêmica, a minha preferência é pelo imposto sobre movimentação financeira. É o meu imposto sobre pagamentos. É a única base tributária universal que incorpora mais de 30% do PIB que está ou na informalidade ou na ilegalidade, nos vários processos de evasão, elisão fiscal e assim por diante. Portanto, é um tributo com uma alíquota muito baixa, tem um enorme potencial arrecadatório, uma potência arrecadatória muito grande, e mais ainda, absolutamente adequado ao financiamento de um regime de repartição, que é uma obrigação da sociedade, é um regime solidário. Todos devem contribuir, a sociedade inteira contribui num regime de repartição previdenciária. E o tributo que mais universaliza a base de incidências é um tributo sobre pagamentos. Essa é uma alternativa. A outra seria através de um IVA federal, que é a segunda perna do que nós gostaríamos de propor. Seria um novo tributo sobre, em realidade, um novo regime tributário, que englobaria PIS, COFINS, o IPI, a base não regulatória, a arrecadação não regulatória do IOF. Você se lembra que quando a CPMF foi extinta, o 038 foi imposto como IOF em todas as operações de crédito. Isso não é uma imposição regulatória de política econômica, mas estritamente arrecadatória. Então, reuniríamos todos esses tributos e criaríamos um IVA federal. Esse IVA federal, e isso é muito importante ser dito, seria construído como um espelho